convidar a amada igreja a abrir sua Bíblia no texto em que nós vamos meditar nessa manhã. O tema que nós vamos trabalhar é construindo uma família disfuncional. Em 1 Samuel, no capítulo 10, nós vamos estar trabalhando esse tema, começando hoje e depois posteriormente vamos dar sequência. 1 Samuel, capítulo 10, e nós vamos ler alguns textos. O tema que nós vamos trabalhar é esse: construindo uma família disfuncional. Trabalhamos então 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, versículo 6 e versículo 8. Eu vou ler com os irmãos esse texto para facilitar, e aqueles que têm, por favor, a Bíblia, seja escrita, seja no celular, eu queria que estivesse acompanhando. Agora, eu vou pedir todo mundo que está na galeria, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos, que você não deixe que nada chame a sua atenção agora, mas que você preste atenção naquilo que vai ser dito, para que a palavra venha e ao seu coração e ela frutifique na sua vida. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, vamos ler juntos? Leiamos. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Lá no versículo 6 agora, juntos. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios e ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Esse foi o primeiro rei de Israel. Deus disse, aqui na sua palavra, e a Bíblia diz claramente, Deus mandou que Samuel fosse até Saul. E o texto bíblico diz que quando Samuel chegou lá, e a palavra do Senhor fala, ele leva um vaso de azeite. E ele diz: Deus me mandou te ungir, rei de Israel. Esse era um costume em Israel. E então, com aquele vaso de azeite, ele derrama sobre a cabeça de Saul e o unge, rei de Israel. Naquela hora, ele estava recebendo a unção de Deus sobre a vida dele. Não era algo só simbólico, era algo espiritualmente que tinha um valor tremendo. Era uma cobertura de Deus sobre a vida dele. A palavra do Senhor diz que, tendo descido, a Bíblia diz: porventura, não, o Senhor não te escolheu para ser príncipe da sua herança. Saul, você é um escolhido de Deus. E aí então Samuel o beija, e naquela hora ele transmite a Saul a unção, não só a unção de Deus, mas ele transmite o cuidado, o carinho de Deus. E beijá-lo naquele momento tinha uma simbologia também, como se Deus estivesse o acolhendo agora para usá-lo. Lá no versículo 6, diz que não só a unção veio, mas o Espírito de Deus foi derramado sobre Saul. No Velho Testamento, o Espírito Santo não vinha sobre todas as pessoas, era sobre algumas pessoas. No Novo Testamento, ele foi derramado sobre toda a carne, mas no Velho Testamento, não. E o Espírito Santo veio sobre Saul, e a Bíblia diz que Saul começa a profetizar também. Então, não só havia uma unção no sentido de uma escolha, mas havia agora uma unção no sentido de que o Espírito o usava e o usaria para ser instrumento nas mãos de Deus. E por último, o texto bíblico fala lá no versículo 8, que ele deveria descer até Gilgal, e aí ele ia oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus, mas ele deveria esperar Samuel até que ele declarasse tudo que ele havia de fazer. Deus tinha um plano, um propósito na vida dele, e Deus queria que ele seguisse aquele propósito, e se ele seguisse o propósito de Deus, seria talvez o rei mais vitorioso de todos os tempos. Mas, meus irmãos, a história de Saul é dramática. Quem lê essa história em 1 Samuel e lê o último versículo, lá no capítulo 30 de 1 Samuel, fica pasmado. E eu vou tocar nesse tema lá no finalzinho. Por quê? Porque mesmo que tudo isso tenha acontecido na história de um homem, é possível que ele viva uma realidade que Deus não planejou para ele.
E como é que é possível a gente viver isso? Então nós vamos pensar sobre isso, sobre essa perspectiva nessa manhã. O que é uma família do ponto de vista bíblico? Do ponto de vista bíblico, a família é, na verdade, a união de um homem e uma mulher. E união em quê? A Bíblia diz que é união em amor, é uma união em respeito e é uma união em propósito. Eles vão se complementar. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O texto bíblico fala assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, que seja capaz de complementar e vice-versa. Então, quando Deus cria a família, Ele cria no propósito de que essa família viva tudo que Ele sonhou. Entenda que Deus é o autor da família. Estava lendo sobre isso essa semana e achei interessante um dos autores que na internet diz que a família tem uma origem remota, mas ele não diz de onde. Ele diz que a família tem origem nas primeiras tribos, mas ele não diz que tribos. E ele não diz quem é o autor da família. Por quê? Porque há uma negação a esse respeito. Não se quer admitir que foi Deus quem criou a família, mas a Bíblia diz que sim. E é interessante que não só Deus a criou, mas Deus projetou a família para o nosso desenvolvimento completo. A família, ela proporciona isso na gente. Por quê? Porque ela é um laboratório. De quê? De experiências de vida. É na família que você é testado e é na família que você aprende. Todas as experiências, você passa por testes a vida toda, você passa por experiências a vida toda, então você sai formatado da sua família como pessoa adulta para viver uma vida adulta competente, mas a família é um laboratório de vida, por isso ela é muito importante na vida das pessoas. Pessoas que não tiveram família, nucleares, ou que viveram sozinhas, ou que foram criadas de qualquer jeito, via de regra, estão comprometidas. Vão ter dificuldades, e vocês vão perceber isso no transcorrer da nossa fala. Uma realidade que nós vemos muitas vezes, é que às vezes a família ela se torna um oceano de conflitos. Mas tem tanto conflito, desde o cachorro até a pessoa mais alta da família. Tem conflito, as pessoas vivem em conflito, vivem brigando, uma confusão que não acaba mais. Mas não só conflito, mas ela se torna um universo, às vezes, de radicalismo. Porque quanto mais a corda vai esticando, mais as pessoas vão ficando radicais. Mais elas vão ficando intransigentes, mais elas vão ficando duras, mais as suas palavras se tornam ácidas. E aí, então, o conflito aumenta mais. Por quê? Porque o radicalismo toma conta. E, ao mesmo tempo, vai se criando os fossos de amargura, os fossos de falta de perdão, os fossos de tristeza, os fossos de coisas que foram ditas que não deveriam ser ditas, mas que vão se acumulando dentro de nós. E aí vai ficando o ressentimento, e aí vai ficando uma série de coisas. Esse é um ambiente ideal para a construção de uma família disfuncional. Essa aqui é a ambiência, ó. É o conflito, é a falta de respeito, é a acidez no relacionamento, a acidez na comunicação e, sobretudo, as amarguras e sentimentos. Interessante que a palavra de Deus fala sobre o homem iracundo. O que é isso, pastor? Iracundo. Vamos ver o que é? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Provérbios capítulo 15 e 18. Os homens vão ler esse texto. Só os homens. Provérbios capítulo 15 e 18. O que diz o texto aí? Rapidamente. Homens. Provérbios 15 e 18. Pode ler. Os homens já acharam, eu tenho certeza. Vamos lá. Provérbios 15 e 18. As irmãs ajudem os homens aí, por favor. Provérbios 15 e 18. A maioria deles tem problema de visão, ainda estão assim, já estão meio gagás, aí não conseguem achar muito o texto bíblico. Vamos lá, é brincadeira. O homem iracundo suscita contendas. O que mais? Então o homem iracundo, ele é suscitador de contendas. Mas e o longânimo? Ele apazigua a luta. O iracundo gosta de confusão. O iracundo é o cara irado, nervoso. É aquele cara que está o tempo todo estressado, soltando fumaça pelas narinas. Aquilo é um dragão em pessoa, não é?
Isso, ele está o tempo todo, e aí ele fala, eu trabalho muito, eu esforço muito, eu tenho que trazer dinheiro para casa, então tem que ser um dragão, eu tenho que botar fogo na galera. Peraí, a Bíblia diz que esse cara, ele só suscita contenda. É contenda. Mas e o longânimo, aquele que tem um coração longânimo, grande, o que acontece? Ele apazigua a luta, ele diz, espera aí, galera, não é assim não, calma, vamos lá, né? Vamos resolver, devagar, calma, nós vamos conseguir vencer. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia fala do homem iracundo, a Bíblia também fala da mulher rixosa. As irmãs, por favor, achem esse texto aí, Provérbios 21, 19. Provérbios 21, 19. As irmãs podem ler. Deus me livre, né? É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. O que é a mulher rixosa? A reclamona, murmuradora, que tudo está ruim, que só fala coisa ruim, que não traz nada de bom. E tristeza só. Iracunda também, é uma dragã, que fica também soltando fumaça, né? Vai ali soltando fumaça e fogo e tal. É a mulher rixosa. O texto bíblico fala do homem iracundo, mas a Bíblia também fala da mulher rixosa, que muitas vezes fica rixosa porque também é tratada mal, muitas vezes tratada de uma forma que não deveria, e ela vai se transformando naquela mulher que ela não é, mas vive aquela realidade. E isso vai complicando a situação toda. Mas o texto bíblico também fala de filhos. Leia ali, por favor, Provérbios 20, 20. O que está escrito aí sobre os filhos? Provérbios 20, 20. O que diz aí? O filho que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, a sua lâmpada vai estar nas trevas, vai estar sem luz, vai viver sem luz. E 21, Provérbios 30, 17, o que fala aí do 30, 17? Aí a palavra é mais dura ainda para o filho. Olha aí, Provérbios 30, 17, lê. Terrível essa palavra. Filho que zomba do pai e desobedece da mãe, terá os seus olhos arrancados. Palavra dura. Mas nós estamos falando de que tipo de ambiência, de que tipo de lugar que a gente está falando? Do pai brigão, da mãe brigona, do filho briguento, do filho que não respeita, do filho que muitas vezes desacata, não obedece. De que tipo de ambiência que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa família aqui, da família disfuncional. A família que muitas vezes é esse retrato aqui, né? Paga a luz aí, por favor, para a gente dar uma olhada na família. Já tem gente empanado já, de tão boa que essa família é, né? Já tem gente que está na parede empanado já. E tem o quadro da família, reflete o que ela é. O que reflete aquele quadro da família ali? Alô, pastor Evaldo, domingo de manhã, oi, cérebros acelerando. O que reflete o quadro da família? Uma arma, guerra. Essa família está em guerra, essa família briga, essa família quer bala, essa família quer fuzil, essa família quer briga, não é? E muitas vezes vivemos nessa, já está todo mundo sentado na mesa, mas está todo mundo esquizofrênico, todo mundo na sua, todo mundo louco, doido. É a família disfuncional. Está na mesa, está comendo, mas não é família. Não está sendo aquela família que Deus sonhou. Está sendo a família disfuncional. Indo um pouquinho, o que acontece na família disfuncional? Quais são os sintomas da família disfuncional? Aí a gente começa a perceber. Há alguns sintomas? Sim, a palavra de Deus fala que nesses sintomas há uma falta de empatia e compreensão, falta de sensibilidade uns para com os outros, né? Não há empatia, não há o desejo de tratar o outro bem. Às vezes na família disfuncional, o animal da casa é tratado melhor do que as pessoas. Ele tem um carinho, ele tem um amor, ele tem beijo, ele tem carinho, ele sai todo dia alguém passeia com ele, até para ele fazer xixi e outras necessidades na rua, mas às vezes com o pessoal da família não é assim.
Porque na família disfuncional, isso não as necessidades, elas não são valorizadas. Em outras palavras, ninguém recebe mimo ou atenção de ninguém. Porque não há esse desejo de empatia. Pelo contrário, os membros são marginalizados. Negação é outra realidade na família disfuncional. Há uma recusa em reconhecer o comportamento, às vezes, abusivo do outro. Às vezes as pessoas ficam caladas para não se expressar. A família disfuncional acontece muito abuso, não só sexual, mas abuso mesmo, em que as pessoas ultrajam umas às outras e deixam marcas indeléveis. Cantamos aqui um hino, eu tenho a marca de Cristo em mim, mas às vezes nós temos marcas que não são as de Jesus, são marcas profundas de coisas que foram nos ditas, de situações que nós fomos colocados, que são marcas profundas, que estão lá no nosso coração e que provocam essa disfuncionalidade. Na família disfuncional, os limites são inadequados ou inexistentes para as próprias pessoas. Há uma condescendência ao tratamento inadequado com relação aos demais. Eu falo o que eu quero e o outro tem que aceitar e acabou. Não há tolerância em relação ao outro e nem em relação a mim. Os limites são eu que estabeleço e pronto. Nessa família disfuncional também existe, por favor, não coloque mais a placa, porque senão vai me atrapalhar no sermão. As pessoas já viram, obrigado. Há extremos em conflitos. Os conflitos estão o tempo todo, falta de respeito com os limites dos outros também, é outra realidade. O que é falta de limite com os respeitos do outro? Se passa por cima da intimidade do outro, se passa por cima daquilo que ele gosta ou não gosta, se passa por cima daquilo que você falou, das promessas, viola-se o tempo todo aquilo que faz mal ao outro. Isso acontece na família disfuncional. Além disso, os extremos em conflito vai ser muita discussão, muita agressão, muita briga. Os extremos estão o tempo todo pegando fogo. E isso acontece, os extremos em conflito. Há um trato desigual ou injusto de um para com outros membros da família. E nesse trato desigual, evidentemente, os mais velhos prevalecem, os mais poderosos prevalecem, os mais hábeis se prevalecem, porque não há um apaziguamento. Meus irmãos, nesse tipo de família, as crianças tentam se equilibrar, elas tentam se adaptar e sobreviver e se proteger. E o pior é que muitas vezes as crianças que crescem nesse tipo de família, elas entendem que isso é que é família, isso é normal. É normal brigar, é normal xingar, é normal destratar, é normal agir dessa forma. E via de regra, essas pessoas reproduzem esse padrão de comportamento. Reproduzem na escola, reproduzem na igreja, reproduzem na sociedade e vão reproduzir como adultos também, porque eles aprendem isso. Eles aprendem e isso vai internalizando em suas vidas. E aí a pergunta é, quais são as consequências de conviver numa família disfuncional? Várias. Algumas delas estão aí. Muitos filhos rebeldes, crianças com problemas de comportamento, uma revolta que não se explica, um problema com autoridade que é uma coisa horrível. A criança não se submete à autoridade de jeito nenhum, ela está o tempo todo contrapondo, o tempo todo questionando, o tempo todo querendo contrapor a autoridade. Por quê? Porque ela cresce numa casa em que os pais não se respeitam. As autoridades não têm respeito uma com a outra, não se valorizam, e então ela aprende aquilo, então ela quer o tempo todo contrapor a autoridade. Muitas vezes, fruto de conflito, da desavença do casal, às vezes da separação do casal, do divórcio do casal, do abuso do casal, e aí vai. Filhos que se sentem culpados, crianças que se sentem culpados, por quê? Porque eles olham a realidade e eles não dão conta de resolver. Eu tenho atendido casais há 34 anos. Uma das coisas mais tristes quando acontece uma separação, um divórcio, é o peso que isso traz para os filhos, porque eles absorvem isso. E para eles são culpados de estar acontecendo aquilo. Culpados em que sentido? Não que provocaram, mas que eles não fizeram nada para impedir. É terrível isso. E esse peso, ele acompanha o resto da vida. São pessoas que vão se sentir culpadas ao longo da sua vida.
E eles vão ser sempre esse reforço negativo, nunca vão se sentir valorizados. É como se fosse assim: meus pais brigaram, estão indo embora porque eu não fiz nada, eu não fui competente. E eu vou me sentir culpado para o resto da vida. E quem se sente culpado sempre vai ter um pezinho atrás, em todas as realidades. Outra realidade é o filho que tem que se tornar adulto mesmo sendo pequeno. Em quantas famílias você chega e fala: nossa, mas esse menino com 10 anos já diz tudo isso, já pensa assim, já reage assim, porque ele teve que ser forjado a se tornar um adulto, porque não foi permitido a ele ser criança. Ele não tem espaço para ser criança naquela família, porque a família é disfuncional. Não tem espaço para criança, não tem espaço para criatividade, não tem espaço para o contraponto, não tem espaço para nada. Ora, se não tem espaço, o único espaço que tem é para ter um adulto criança. E o adulto criança, ele antecipa cenários que não deveria. Ele amadurece antes do tempo. E então, emocionalmente, ele fica prejudicado? Fica. Ele fica imaturo emocionalmente. Porque ele é uma criança na área emocional. Mas ele tem que ser adulto para poder conviver com aqueles lá. Isso é complicado, muito. Filhos que não se sentem merecedores de nada. Esse filho que não se sente merecedor, porque ele acha que ele sempre foi ignorado na sua casa. Nunca aprendeu a suprimir as suas emoções, isto é, nunca aprendeu a tratá-las, então ele se torna tímido e quieto. É a única reação que ele tem para enfrentar aquela turbulência. Quantos de vocês já viram crianças assim, os pais brigando e elas assim? Elas tampam os ouvidos, vão para o cantinho, ficam lá, porque elas não têm o que fazer. Eles vão fazer o quê? Vão estar no meio, vão dizer papai tem razão, mamãe tem razão? Não tem como. É impossível. Então, a única maneira é ir para o cantinho, ficar lá no seu canto. E esses filhos, eles vão se tornar pessoas que vão pensar a vida toda: eu não sou merecedor. Frutos de pais que não deram atenção. Frutos de pais que se mergulharam nos seus problemas conjugais. E ele acha, esse filho, que ele não é digno do amor parental, do amor dos pais. E se ele não é digno do amor dos pais, ele não é digno do amor de uma mulher, ele não é digno de ter um emprego, ele não é digno de dar conta de nada, ele não é digno de ser um empresário, ele não é digno de ser uma pessoa que vai ser vitoriosa. Ele não é digno, porque ele enfrentou isso. Por último, filho manipulador. Tem aquele filho que ele manipula, a criança que aprendeu, graças à manipulação, a conquistar as coisas. Então, ele tenta manipular o tempo todo em seu favor. E então, muitas vezes, os pais, preferem uma distração do que a atenção. Muitas vezes preferem dar um brinquedo do que tempo. E esses filhos vão se tornando manipuladores, porque eles vão aumentando as suas exigências. E quando eles chegam na fase adulta, que eles querem manipular e as pessoas não se permitem, aí eles entram em parafuso. Porque já não tem papai e mamãe que dá tudo, que faz tudo, que entrega tudo na mão deles para eles ficarem quietinhos, para eles não agirem nem reagirem. E é importante. Há outros padrões que a gente poderia falar, mas são inúmeros, e eu vou citar só esses aí, como o filho bom, o problemático, o zelador, a ovelha perdida, o mascote, o cérebro, e aí vai, né? São padrões de comportamento que vão sendo feitos. Como os pais reagem na família disfuncional? Via de regra, os pais costumam dizer que eles têm filhos difíceis ou rebeldes e que deixam eles loucos. Meus filhos são muito rebeldes, são muito difíceis. Ou eu não queria que você tivesse filho como o meu. Saiu alguma coisa errada, uma pimenta a mais, alguma coisa aí, né? Eles são muito difíceis, são muito rebeldes. Mas no fundo, o que esses pais estão denunciando é a falta deles mesmos. Eles estão denunciando que falta algumas coisas lá, que está gerando essa rebeldia, toda essa dificuldade, talvez a falta de atenção, a falta de apreciação, a falta de elogio, a falta de tempo, de proximidade. Não quer dizer que, dando tudo isso, alguém não possa se rebelar. Pode. Eu conheço pais que são extremamente amorosos, extremamente doadores, extremamente carinhosos, e os filhos se rebelaram. Existe isso? Existe. Mas nós não estamos falando da exceção, nós estamos falando da regra. E na regra, claro, que quanto mais atenção, quanto mais carinho, quanto mais amor, a recíproca é verdadeira. Mas quanto menos, e a nossa sociedade é a sociedade que os filhos são terceirizados para as empregadas e as cuidadoras e as diaristas. Porque os pais têm que trabalhar 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. E por causa disso eles não têm tempo.
E por não ter tempo, o déficit fica lá na vida do filho e que vai gerar todas essas coisas. Caminhando para o final, pense, nós podemos desde pequenos ter relações funcionais. Como é que isso acontece? Quando nós temos uma vinculação segura, quando nós aprendemos a esperar das figuras parentais, vinculação, vamos crescendo, explorando o meio e sempre temos um porto seguro nos nossos pais. Sabemos que eles vão dar sempre respostas, sabemos que eles sempre estarão ali, sabemos que sempre teremos um retorno deles, sabemos que mesmo na hora que eles falarem não, eles estão cuidando de nós. Então, nessa situação, nós temos vinculação segura. Quando a vinculação é segura, aí a família funciona. Aí as coisas funcionam normalmente, aí as coisas caminham. Mas ao contrário disso, também podemos ter o contrário. Podemos, desde as primeiras relações, ter disfuncionalidade, isto é, os nossos pais ansiosos demais, angustiados demais e cheios de tristeza. E tudo isso gerando uma relação de insegurança completa. E a gente pensa, não tem nada a ver. Não tem? Criança tem um radar que é altamente sensível, pesca tudo. Sabe se você brigou ou não brigou lá no recôndito do seu lar, né? Sabe se você está numa boa ou não está. Ele tem o radar, ele está ali, ele percebe, não tem como. E se isso é algo repetitivo, vai gerar então essa vinculação de insegurança. E essa vinculação de insegurança, ela é extremamente desgastante. Por quê? Porque essa pessoa nunca vai saber como o outro está. Eu não sei se ele vai estar bem, se ele vai estar ansioso, se ele vai estar deprimido. Eu não sei nem se eu vou ser receptivo, se ele vai ser receptivo em relação às minhas necessidades. Então, se ele não vai, ele vai gerar isso no meu coração. E aí, essas famílias disfuncionais, via de regra, os pais se tornam figuras ameaçadoras. Não só como disciplina, não só como deixam de dar amor, mas exatamente por incompreensão e não ver as necessidades do outro. Finalizando, quais são as principais características de uma família disfuncional? Pouca ou nenhuma demonstração de afeto e carinho. Você vai percebendo que as pessoas da família são assim, distantes, longe, difícil de dar um beijo e um abraço neles mesmos, muito mais nos outros, porque tem um déficit. O déficit é nítido, é claro. Não é? Aí vem o abuso, tem abuso de álcool, tem abuso de drogas, tem abuso de medicamentos. Muitas vezes nessas famílias há isso, e por causa disso há essa disfuncionalidade, muitas vezes com problema até de transtornos mentais. Em famílias disfuncionais a gente percebe isso. Também é excesso de críticas e rigidez, dois extremos. Eu já convivi com famílias, com pessoas extremamente críticas. Uma das histórias mais legais que eu já ouvi sobre críticas, eu já contei aqui, mas me vem à mente agora, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez, é de um sujeito que está dentro de um museu, e ele vai com a esposa ver uma galeria de arte, e aí ele começa a denegrir, ele tinha problema de visão muito grave, e ele começa a denegrir os quadros que estão ali. E chega no momento que ele vai para um lugar em que ele fala mais alto e ele começa a constranger as pessoas que estão ali. Mas que quadro horroroso, que coisa feia, que não sei o quê, que não sei o quê. E ele fala. Aí a esposa vem correndo, manda ele calar a boca. E aí chega no ouvido dele e diz, você está na frente de um espelho. Ele viu o reflexo no espelho e ele começou a denegrir, mas no fundo ele estava na frente de um espelho. E quantas vezes nós somos fáceis em criticar, e gostamos de lançar uma crítica, as críticas, via de regra, as críticas são duras, são ácidas, são para matar mesmo, mas dificilmente elogiamos. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos fazer um teste. Quantos de vocês receberam elogios essa semana? Alguns. Veja como nós somos difíceis em elogiar. Difíceis, mas é importante elogiar, mas não é o elogio falso. O elogio falso todo mundo sabe que é falso. Você fez uma coisa ruim, o cara vem e fala que é bom, você fala, esse cara é doido, que eu fiz a pior coisa que tem, não é falsidade, mas é o elogio,
puxa, que bacana, né? Que bom que você está aqui, que bom que você falou, que bom que você fez esse trabalho. Olha, fiquei feliz de você ter participado aqui da minha célula. Olha, que bom te ver de novo. É um elogio. Elogio faz bem, mas a gente não é acostumado a elogiar. A gente é acostumado ao seguinte: colocamos o lençol branco aqui na frente, colocamos um pontinho marrom. O que vocês enxergam? O pontinho marrom, mas não enxerga o lençol. E muitas vezes o lençol está aberto na nossa frente. E ao invés de enxergarmos o lençol, enxergamos as falhas. Porque nós somos bem práticos nas falhas. Eu não quero dizer que a gente não possa olhar as falhas. Devemos olhar sim, mas nós precisamos ter cuidado com esse excesso de crítica que nós temos. Você já viu a TV? A mídia, ela explora mais a crítica ou o elogio? Eu estava na inauguração do Jaime. Eu era o presidente do Hospital Evangélico, da EBS. E aí, no dia da inauguração do Jaime, eu era o presidente e eu estava lá inaugurando o Hospital Jaime. E então, a mídia toda lá. E eu falei uma palavra que eles nunca esqueceram. Eu falei, olha, eu gostaria muito de pedir algo à mídia que está aqui. E eu queria pedir o seguinte: nesse hospital, certamente vão acontecer intercorrências, dificuldades, vamos acontecer erros médicos, vai acontecer uma série de dificuldades, pessoas que vão chegar aqui, vão reclamar. Isso vocês já podem saber que vai ser muita matéria. Mas eu queria pedir para vocês que tudo de bom que acontecesse aqui, vocês registrassem também. Aí todo mundo abaixou a cabeça e ficou assim: cri, 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 cri. Os elogios não vêm. Quando se ganha lá, quando se faz alguma coisa, um médico cria alguma coisa, inventa alguma coisa, um médico faz um procedimento fantástico, uma coisa nova, não há elogios. Porque a crítica, não, a mídia não vende elogios. A mídia vende o quê? Sangue. Né? Vende as pessoas se matando. A mídia vende isso. E o próprio jornalista diz: pastor, se nós colocarmos algum elogio, não vende o jornal. É verdade. Porque as pessoas não querem as coisas boas, elas querem as ruins. Na família é a mesma coisa. Nós queremos ver o erro, nós queremos ver a mancha, nós queremos ver a falha. Mas espera aí, será que isso não está excessivo demais, não? Será que isso não está sendo exagerado, não? Será que essa rigidez não está forte demais, não? Vamos baixar um pouco a crista. Jesus falou assim: antes de eu ir lá tirar o cisco do olho do meu irmão, faz o quê? Olha para o seu e tira o quê? Uma trave, um pau desse tamanho, que está dentro do seu olho, antes de tirar o cisco do irmão. Porque é muito bom tirar o cisquinho do irmão, agora deixar tirar a trave que está no seu olho, meu irmão, aí é que são elas. E Jesus falou para a gente fazer isso. Indo adiante, alienação parental, esse é um problema da família disfuncional. É quando um começa a desconstruir o outro para os filhos. Isso acontece demais, de pais que trabalham nessa perspectiva dentro de casa, às vezes casados. Um falando mal do outro, um denegrindo o outro, um falando que o outro é fraco, é preguiçoso, é isso, é aquilo. E aí cria-se uma imagem ruim na família. Alienação parental é algo tremendo, que não deveria acontecer. Pelo contrário, deveria acontecer elogios, para que aquele filho dissesse: eu gostaria de ter pais, um marido assim, eu gostaria de ter uma esposa assim. Mas se o próprio casal se agride, esse filho não vai querer essa construção aí. Ele não vai imaginar que o seu pai, seu futuro marido, seria aquele que é uma besta, que é bobo, que não trabalha, que não faz nada, que é ogro. Como? Essa filha quer esse ogro para ela? Não. E nem a Fiona, que está ali do lado, não vai querer. Não é? Nem o filho vai querer. Tem que haver alguma coisa. Caminhando então para o encerramento, o que nós podemos fazer para ajudar as famílias disfuncionais? Olhar para as nossas próprias emoções. Saul não olhou para as emoções dele. Ele não conseguiu enxergar as suas emoções. É interessante que em 1 Samuel 19, 2 e 3, o texto bíblico fala assim, leia comigo aí, 1 Samuel 19, 2 e 3. A palavra do Senhor diz que Jonatas, o filho, pelo que Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te, porquanto guarda-te amanhã pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te.
e eu sairei e me porei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. Falarei acerca de ti a meu pai, verei o que há e te anunciarei. Filho de Saul, dizendo: Davi, se esconde aí. Eu vou falar de você para meu pai e eu vou ver o que tem no coração dele. Dependendo do que tiver no coração dele, eu te falo. Um filho que não sabe o que tem no coração do pai? Como é que aquele pai age? Um filho que não pode interpretar o seu pai, tem alguma coisa errada aí, não tem? É um filho que tinha que adivinhar como é que era a reação do seu pai? Que tinha que testar o seu pai para ver como é que ele reagia? Que pai é esse? Um pai que está com as emoções comprometidas. Saul estava com suas emoções comprometidas. Ele se tornou uma pessoa amarga a partir do instante que Davi vence Golias. Ele se torna ciumento. Ele não aceita a ideia de que ele possa ter um sucessor de maneira nenhuma, porque suas emoções estão comprometidas. O texto bíblico não fala que é preciso entender os gatilhos internos que estão lá e que interferem nas nossas relações. Que gatilhos são esses? Se você abrir aí em 1 Samuel 19:11, você vai ler assim: Saul mandou um mensageiro à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Para Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Como é que um sogro pode mandar matar um genro? Ainda mais ele não tendo feito nada. Havia um gatilho no coração de Saul que dizia: mata, 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 você tem que destruir, você tem que destruir. Ele não controlava isso. Era um gatilho que tinha dentro dele. E ele precisava controlar isso, que estava no coração dele. O texto bíblico fala que é preciso trabalhar as emoções e os relacionamentos. Saul não trabalhou suas emoções, muito menos os relacionamentos. Lá no capítulo 26, versículo 21, diz assim o texto bíblico, olha aí na sua Bíblia. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida hoje foi preciosa aos teus olhos. Eis que procedi como um louco e errei gravemente. Quando você olha esse texto, você fala: puxa, o cara caiu a ficha. Caiu nada, ele continuou perseguindo Davi. Davi continuou escondido dele. Davi foi para Gate. Por quê? Porque Saul não trabalhava as suas emoções e muito menos seus relacionamentos. Ele não se permitiu trabalhar. E aí vem: como é que eu trabalho isso? Eu tenho que buscar a intervenção de Deus e submeter a sua vontade. Saul buscou a intervenção de Deus? Não. Ao invés de buscar a intervenção de Deus, ele buscou uma bruxa. Ele buscou a pitonisa de Endor para orientá-lo. E sabe qual foi o fim de Saul? Vamos comigo, abra a sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. O que diz aí? Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Irmãos queridos, aonde foi parar o homem que foi ungido por Samuel? Aonde foi parar o homem que foi cheio do Espírito? Aonde foi parar o homem que recebeu as palavras de Deus para alcançar a vitória? Onde é que ele foi parar? Numa espada em que ele se lançou sobre ela. Por quê? Porque nada disso aqui, Saul fez. Nada. Ele viveu a disfuncionalidade de uma família, ele gerou uma disfuncionalidade em relação aos seus filhos, não só a Jonatas, a Mical e ao seu filho Abinadab. Ele gerou uma disfuncionalidade. A família de Saul era uma família completamente louca. E ele mais ainda. Se você ler a história dele, você vai falar: mas que homem louco é esse? Mas ele não se permitiu, e foi uma porta aberta. Quando ele não trabalhou isso no seu coração, foi uma porta aberta para o diabo, porque um espírito maligno de vez em quando vinha e dominava Saul. E quando a gente não trabalha o nosso coração, abrimos as portas para Satanás entrar. E Saul fez isso. Então, se eu quero vencer a disfuncionalidade, eu preciso olhar para as minhas emoções. Eu preciso entender que gatilhos são esses que estão disparando dentro de mim, que estão interferindo na minha relação. Eu preciso trabalhar essas emoções para melhorar os meus relacionamentos. Eu preciso buscar a intervenção de Deus e me submeter à sua vontade, porque Deus quer o melhor para mim. E eu preciso nunca desistir, nem de mim e nem da minha família. E agora, a última palavra dessa manhã. Lê.
Você crê nisso, irmão? Eu creio, porque a palavra de Deus diz isso. E essa cura está em mim? Não, essa cura está em Jesus de Nazaré. Mas eu preciso buscar. O passo é meu. Não adianta eu dizer assim, tá bom, eu estou doente, mas as coisas vão acontecer, não vão não. É você que tem que dar o passo. É você que tem que dizer, eu quero. Por isso que Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você tem que dar o passo. Tem alguma coisa errada, então eu vou buscar ajuda. Tem alguma coisa errada, então eu vou para a palavra. Tem alguma coisa errada, então eu vou orar. Tem alguma coisa errada, então eu vou buscar ajuda daquilo que está sendo oferecido para que eu mude, para que eu não repita comportamentos, para que eu não me torne um xerox de um passado negro, ou de um passado estranho, ou de um passado vazio, ou de um passado doentio, ou de um passado que me trouxe feridas enormes. Não, eu não quero ser um xerox daquilo que houve, não, eu quero ser diferente. E a Bíblia diz isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, isso não quer dizer que no seu lar não possa ter conflitos, isso não quer dizer que no seu lar não possa ter dificuldade, pode sim, mas você é maduro o suficiente para sentar, olhar nos olhos e dizer, vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo, vamos orar, vamos entender o que está acontecendo, vamos buscar a direção de Deus. Isso é o que Deus deseja para nós. Isso é não construir famílias disfuncionais, mas é construir famílias abençoadas por Deus. Será que Deus quer que a sua família seja abençoada? O que você acha? Quer, mas para isso nós temos que dar passos, e passos corajosos de fé. E eu convido você para fazer isso agora. Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu não sei qual tem sido o seu papel na sua casa. Eu não sei se essa palavra que eu trouxe nessa manhã tem a ver com a sua história, com a sua realidade de vida. Mas se aquilo que eu disse e que Deus mandou dizer nessa manhã tem a ver com você, com a sua história, com a sua família, com a sua prática, então agora é hora de dizer, Deus, eu preciso de cura. Deus, minha família precisa de cura. Deus, meus filhos precisam de cura. Deus, meu marido precisa de cura. Deus, eu preciso ser curado. Deus, eu não quero viver uma família assim. Eu não quero ser uma família disfuncional. Eu não quero ser uma família atrapalhada, uma família sem paz, sem alegria. Deus, minha casa é a casa do Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós queremos ser bênção, nós queremos ter a bênção do Senhor. Por isso me ajuda, Senhor, a trazer a palavra de paz. Me ajuda, Senhor, a não ser iracundo e nem rixoso na minha casa. Me ajuda a ser, Senhor, alguém que estabelece a presença do Senhor. Me ajuda a ser, Senhor, um construtor de pontes e não de muros. Me ajuda, Senhor, a influenciar os meus filhos, a minha esposa, meu esposo, de uma maneira tão positiva que eles sintam a presença do Senhor ali. Me ajuda, me fortalece, me dá vitória. Afasta, Senhor, toda opressão maligna, toda influência do mal, toda seta do inimigo da minha casa, da minha família. Eu quero orar por você que precisa da ajuda de Deus nessa manhã para a sua família. Então eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Se você precisa da intervenção de Deus na sua casa, fique de pé agora, em nome de Jesus, onde você estiver. Eu preciso que Deus intervenha lá. Deus sabe onde está o nó. Deus sabe onde está o doendo no meu calo. Deus sabe onde está o meu coração. Deus sabe que a minha mente dói. E eu quero que Ele toque em minha vida nesta manhã. Fique de pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus, ouvimos a Sua palavra e vimos que muitas vezes vivemos algo que está fora do Teu projeto, como Saul viveu, perdido nas suas doces ilusões, sufocado por sua inveja, e muitas vezes, Senhor, perseguindo uma causa que não é tua. Deus, nós não queremos viver isso. Deus, nós queremos viver aquilo que o Senhor planejou para nós, a harmonia no lar, o amor verdadeiro, a presença. Queremos viver, Senhor, no meio de uma geração que louva o Senhor, que engrandece o Teu nome.
Por isso, ó Deus, queremos te pedir, trabalhe as nossas emoções. Não nos deixe levar, Senhor, a viver uma vida uma vida que é pobre, uma vida apequenada. Queremos viver uma vida alegre, feliz, uma vida grande, pelo poder do Senhor. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha, Senhor. Tira de nós os preconceitos. Tira de nós, Senhor, aquelas críticas mordazes. Tira de nós, Senhor, aquela palavra dura. Coloca na nossa boca a palavra de bênção, a palavra que traz sabedoria, a palavra que gera edificação. Cuida de cada família aqui, Senhor. Cada um se coloca em pé para tornar o seu lar um pedaço do céu. Queremos, Senhor, que o Senhor abençoe cada casa aqui, cada lar, que nós possamos refletir a glória do Senhor em nossos lares, e que vivendo isso, nós possamos ter sempre a alegria de viver em família. Eu oro, consagro cada vida aqui no teu altar, e oro em nome de Jesus. Amém.